Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Breno Arcader, eu sou monitor da disciplina de Neurobiologia e nessa videoaula nós abordaremos a emoção e a motivação. Primeiramente, é importante nós conceituarmos e diferenciarmos as emoções dos sentimentos. As emoções são respostas comportamentais e cognitivas automáticas, programadas, geralmente inconscientes, que serão deflagradas quando o encéfalo detectar um estímulo significativo, seja ele positivo ou negativo, como, por exemplo, situações em que haja ameaça ou situações de oportunidade, e modificam as respostas fisiológicas a certos estímulos. Já os sentimentos referem-se à experiência subjetiva da emoção, como a pessoa vivencia existencialmente a situação e possui origens nos processos cognitivos. São basicamente significados que o encéfalo cria para representar o fenômeno fisiológico gerado pelos estados emocionais. As emoções podem ser classificadas como primárias ou inatas e secundárias ou aprendidas. De acordo com as teorias da emoção básica, fundamentada por vários teóricos, desde Darwin até Paul Ekman, certas emoções são experiências indivisíveis e únicas que são inatas, ou seja, nascem com os indivíduos, e também são universais entre as culturas, e são expressas por linguagem facial e expressão corporal. As emoções primárias ou inatas são evidentes por microexpressões de forma não verbal, foram caracterizadas por Paul Ekman a partir da ferramenta FACS, do inglês Facial Action Coding System, e elas abarcam algumas emoções principais, tais como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o desprezo, o desgosto e a surpresa. Já as emoções aprendidas ou secundárias são aquelas sociais ou adquiridas ao longo da formação do próprio indivíduo e sofrem influências das crenças e valores das pessoas. Na cognição, estão relacionadas ao córtex pré-frontal. Por exemplo, elas incluem os ciúmes, a vaidade, a vergonha e a culpa. Um aspecto interessante é que tem uma síndrome neurológica denominada síndrome da liberação frontal, em que o indivíduo perde a capacidade de modular essas emoções secundárias, como, por exemplo, a vergonha, e passa a ter certas atitudes públicas que não seriam adequadas. As emoções são fenômenos, portanto, multidimensionais, essenciais para a adaptação e sobrevivência do ser humano, na sua relação com o ambiente. Apresenta funções adaptativas, porque tem algum grau de propósito, como, por exemplo, o medo, que vai ativar o sistema nervoso simpático, que vai promover a liberação de hormônios adrenocorticotróficos, vai liberar adrenalina, e vai elaborar um sentimento de fuga e luta. Mas quando a emoção acaba sofrendo um exagero, uma exacerbação, ela deixa de ser adaptativa e passa a se apresentar como desadaptativa, em que o medo, por exemplo, passa a representar certas fobias sociais que o indivíduo adquire e outras fobias também. Nesse slide, nós podemos observar as emoções básicas propostas pelo Paul Ekman, que são aquelas emoções que vão ser representadas por meio de microexpressões não verbais. Dentre elas, nós temos, como nós abordamos anteriormente, o desprezo, o medo, a felicidade, a tristeza, a surpresa, o desgosto e a raiva. Nesse slide, nós podemos observar os componentes da emoção, que incluem as manifestações comportamentais daquele indivíduo, os sentimentos subjetivos e o estado fisiológico dos indivíduos, em que nesse diagrama nós podemos observar que todos esses componentes acabam se sobrepondo uns aos outros e acabam se tornando intrínsecos, que vão oferecer um componente final da emoção. Nesse slide abordaremos as alterações fisiológicas associadas às emoções. Os sinais mais óbvios da excitação emocional envolvem mudanças na atividade do sistema motor visceral autônomo, incluindo aumentos e diminuições da frequência cardíaca, do fluxo sanguíneo cutâneo, por meio de rubor e palidez, temperatura da pele, suor, piloereção, tamanho da pupila e a motilidade intestinal, as quais podem acompanhar essas várias emoções. Essas respostas são provocadas por mudanças na atividade dos componentes simpático, parasimpático e entérico do sistema visceral nervoso motor, que governam os músculos liso e cardíaco e também as glândulas por todo o corpo.
Cannon, que foi um grande estudioso nesse sentido, argumentou que a atividade intensa da divisão simpática do sistema motor visceral prepara o animal para utilizar totalmente o metabolismo energético e também outros recursos de que dispõe em situações desafiadoras ou ameaçadoras. Dessa forma, nós podemos medir o índice fisiológico das reações emocionais por meio de dois aspectos principais: a condutância da pele e a resposta de susto. A condutância da pele vai ser um índice de suor medido por eletrodos nas superfícies palmares das mãos e dos pés. Porque medo e ansiedade estão ligados a estados de alta excitação, a condutância da pele acaba sendo uma boa medida dessas emoções e é amplamente utilizada em testes de detector de mentiras, os polígrafos, em processos de casos criminais. No entanto, a condutância da pele é modulada por outras emoções, como a excitação sexual e também atenção e respostas de orientação a novos estímulos. Estas e outras medidas psicofisiológicas podem ser combinadas para medir duas dimensões fundamentais de emoção, a excitação e a valência. O primeiro termo se refere ao nível de excitação e o último se refere a se a emoção subjetiva é positiva ou negativa. Agora, abordando um pouco mais da integração do comportamento emocional, Philip Bard foi um grande estudioso que relatou uma série de experimentos que apontavam o hipotálamo como um centro crítico para a coordenação de ambos os órgãos viscerais e componentes motores somáticos do comportamento emocional. Bard, em um desses experimentos, removeu ambos os hemisférios cerebrais, incluindo o córtex, a substância branca subjacente e os gânglios da base, em uma série de gatos. Quando o efeito da anestesia passou nesses gatos, os animais passaram a se comportar como se estivessem enfurecidos. O comportamento de raiva ocorreu de forma espontânea, incluiu um aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, dilatação das pupilas e ereção dos cabelos nas costas e na cauda desses gatos. Dessa forma, Bard conseguiu concluir que uma resposta completa somente se dava quando o hipotálamo caudal estava intacto. As rotas pelas quais o hipotálamo e outras estruturas cerebrais anteriores influenciam o sistema nervoso motor visceral e o sistema nervoso somático são bem complexas. Assim, os principais alvos do hipotálamo estão na formação reticular. Os neurônios reticulares recebem inputs advindos do hipotálamo e alimentam o sistema efetor somático e autonômico tanto na coluna vertebral como no tronco cerebral. Outras fontes também são importantes nesse sentido nessas rotas, como as projeções descendentes advindas do prosencéfalo para a formação reticular do tronco cerebral, que por sua vez vão contribuir para a expressão do comportamento emocional. Coletivamente, esses centros adicionais no prosencéfalo são considerados parte do sistema límbico, que também vai incluir o núcleo accumbens, como está sendo mostrado aqui na imagem para vocês. E nós iremos abordar mais adiante um pouco mais sobre esse sistema límbico. O componente motor voluntário compreende as áreas motoras clássicas, que vão estar presentes no lobo frontal, posterior, e os circuitos relacionados aos gânglios da base e ao cerebelo, nessa região mais posterior aqui do encéfalo, como a gente pode ver na imagem. As projeções piramidais descendentes e extrapiramidais do córtex motor e do tronco cerebral, em última análise, transmitem impulsos responsáveis por movimentos somáticos voluntários. Nesse slide abordaremos o sistema límbico, que é o sistema responsável pela experiência emocional. O lobo límbico vai ser uma região localizada no córtex ao redor do corpo caloso, como vocês podem ver aqui na imagem, principalmente no giro cingulado, e o córtex na superfície medial do lobo temporal, incluindo a região hipocampal, como vocês podem observar aqui. Nesse sentido, é importante que a gente defina o circuito de papéis, em que o córtex cingulado e o hipotálamo são interconectados por meio de projeções dos corpos mamilares, que vão ser parte do hipotálamo posterior, ao núcleo anterior do tálamo dorsal, que se projeta
por conseguinte, para o giro cingulado. Assim, o giro cingulado e muitas outras regiões corticais emitem projeções para o hipocampo. Finalmente, Papez conseguiu demonstrar que as projeções do hipocampo iam via as fibras do fornis de volta para o hipotálamo. E dessa forma, por meio dessas interconexões dessas vias e o seu retorno ao hipotálamo, era possível fazer o controle da expressão emocional, como vocês podem observar no esquema aqui no canto inferior direito. Em relação ao papel da amígdala na regulação do comportamento emocional, descobriu-se que essa região está envolvida no oferecimento de um conteúdo emocional às memórias. Assim, nós temos duas situações principais. Uma relacionada à lesão, em que a gente tem uma redução da emocionabilidade. Isso foi demonstrado por um experimento bastante conhecido em que foi feita uma amidalectomia bilateral em animais, o que demonstrou que pode reduzir profundamente o medo, podendo afetar situações de agressividade e dificultando a memória desses indivíduos, que foram submetidos a esse experimento. Já no caso de uma estimulação da porção lateral da amígdala em alguns gatos, demonstrou-se capaz de produzir uma combinação de medo e agressividade violenta. Tem-se relatado, assim, que a estimulação elétrica da amígdala em humanos também é capaz de levar à ansiedade e ao medo, mantendo o estado de vigilância e atenção bastante contundentes. Em relação ao medo aprendido, nós abordaremos adiante quando formos abordar a motivação. No que concerne a relação entre o neocórtex e a amígdala, há conexões com o hipotálamo e centros do tronco cerebral que regulam a função motora visceral. A amígdala tem conexões significativas com várias áreas corticais dos segmentos orbital e medial do lobo frontal. Esses campos corticais pré-frontais associam informações de cada modalidade sensorial, incluindo informações sobre as atividades viscerais. Além disso, a amígdala se projeta para o núcleo médio dorsal do tálamo. Finalmente, podemos dizer também que a amígdala inerva neurônios nas porções venosas dos gânglios da base, as quais recebem as principais projeções córtico-estriatais da região pré-frontal. A amígdala e suas conexões com o córtex pré-frontal e gânglio da base são suscetíveis a influenciar a seleção e a iniciação de comportamentos que serão destinados à obtenção de recompensas futuras e também evitando punições. Lembrando que o processo da seleção e iniciação do programa motor é uma função importante do circuito dos gânglios da base. As partes do córtex pré-frontal interconectadas com a amígdala também estão envolvidas na organização e planejamento de comportamentos futuros. As partes do córtex pré-frontal interconectadas com a amígdala também têm essas funções importantes, e outras mais. Os danos a partes do córtex pré-frontal, orbital e medial, bem como os pacientes com lesão ou doença envolvendo a amígdala, muitas vezes têm problemas de processamento da informação emocional, não conseguindo atribuir um conteúdo emocional àquela experiência, especialmente de emoções geradas por complexas situações, sejam elas pessoais ou sociais. Como resultado, eles podem ter dificuldade de tomar decisões consideradas vantajosas. Como abordamos anteriormente, lesões em áreas específicas dificultam a tomada de decisões racionais e vantajosas, sentimentos de medo e de raiva. Nós temos que a área tegmentar ventral do mesencéfalo vai formar conexões com o sistema límbico por meio do núcleo accumbens, como vocês podem ver aqui nessa região, o hipocampo, a amígdala cerebelosa, mais relacionada ao nosso cerebelo, e também com o córtex pré-frontal medial. E outros aspectos relacionados ao sistema de recompensa, via dopaminética mesocorticolímbica, e como está relacionado às drogas e ao vício, nós abordaremos posteriormente na continuidade sobre motivação. Contextualizando com o transtorno do estresse pós-traumático, este surge após a exposição a um traumatismo estressor, estupro, roubo, combate, prova de sentimentos de medo, horror e impotência. Ocorre com a redução no volume do hipocampo e da amígdala. Essa atrofia hipocampal foi associada em diversos experimentos a déficits de memória declarativa em alguns pacientes. E a deficiências funcionais na amígdala estão associadas com sintomas de hiperexcitação e respostas exageradas e ameaças em algumas pessoas.
A hiporresponsividade no córtex rostral anterior cingulado e no córtex pré-frontal ventromedial estão muito vinculadas à redução no medo, o que pode desencadear impactos bastante significativos para esses indivíduos. Em relação às vias neuronais recrutadas durante o medo aprendido, primeiro vamos conceituar o medo aprendido, que também pode ser chamado de medo condicionado. Desenvolve-se quando um estímulo inicialmente neutro é pareado de formas repetitivas com um estímulo inerentemente aversivo. Com o tempo, o animal começa a responder ao estímulo neutro com comportamentos que vão se demonstrar semelhantes àqueles produzidos pelo estímulo ameaçador. Assim, diversos experimentos sugeriram que neurônios na amígdala possam aprender a responder a estímulos associados com dor. E após tal aprendizado, tais estímulos passam a evocar uma resposta de medo. Assim, a amígdala participa no estabelecimento de associações entre esses estímulos sensoriais neutros, como, por exemplo, um leve tom auditivo, um som, ou a visão de objetos inanimados no ambiente nos quais os indivíduos estão inseridos, e outros estímulos que apresentam algum valor primário que possam reforçar esse conceito. Portanto, é considerável, razoável, que a gente também possa estabelecer que a amígdala seja um local de aprendizado desses estímulos que são desencadeadores de medo. Como nós podemos observar nesse esquema abaixo, a informação processada por centros auditivos no tronco encefálico vai ser retransmitida ao córtex auditivo, através do núcleo geniculado medial. A amígdala vai receber informações auditivas de forma tanto direta quanto indireta, indiretamente via córtex auditivo e diretamente por meio de uma subdivisão do núcleo geniculado medial. A amígdala também recebe informação sensorial acerca de outras modalidades de estímulo, incluindo os sentimentos de dor. Dessa forma, a amígdala é capaz de associar diversos sinais sensoriais, levando a novas respostas comportamentais que vão acabar favorecendo a atribuição de um conteúdo emocional às experiências anteriormente desprovidas desse conteúdo emocional. Nesse slide, nós podemos observar como o medo e a amígdala estão muito relacionados. E a amígdala vai mediar os processos neurais que atribuem significado emocional às experiências sensoriais, como nós abordamos anteriormente. Assim, na figura A, que a gente pode ver aqui à esquerda, foi feita uma ressonância magnética em que foi observada uma preservação da região do hipocampo e uma obstrução nessa região aqui, apontada pelas setas, da amígdala. Então, essa obstrução bilateral da amígdala foi testada para ver o grau de impacto que isso tinha ocorrido naquele indivíduo e para o reconhecimento das emoções. Esse paciente conseguiu observar a felicidade, o desgosto, a surpresa, a raiva e a tristeza. Porém, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, colorido à direita do paciente SM, ele foi incapaz de deflagrar o reconhecimento do medo, o que demonstra como a amígdala está relacionada a essa função e essa atribuição desse conteúdo emocional. A partir de agora, nós abordaremos o tema motivação. O que é motivação? É um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. É uma força que vai compelir o indivíduo a exercer um determinado comportamento, que é considerado totalmente voluntário. A direção e a probabilidade de um comportamento vão variar conforme o nível de motivação desse indivíduo. Assim, a motivação, enquanto processo cognitivo, vincula aspectos tanto biológicos quanto emocionais, cognitivos e simbólicos do organismo humano, e é uma das mais diversas ferramentas evolutivas que a espécie humana encontrou para que fosse possível lidar com as adversidades, com os obstáculos inerentes à vida. Quanto maior for essa capacidade de automotivação do indivíduo, maior vai ser a flexibilidade para que ele possa lidar com essas desventuras, maior vai ser a capacidade de adaptação às forças pressóricas daquele ambiente.
Alguns sinais internos e externos contribuem para os estados motivacionais. Os sinais de entrada internos incluem sinais de erros fisiológicos e ritmos circadianos. Por exemplo, a frequência e a duração da busca por um determinado alimento vai variar muito de acordo com a hora do dia. Já os sinais externos vão incluir os estímulos de incentivo, que vão se originar do objetivo do estado motivacional daquele indivíduo. Como exemplo, nós podemos mencionar quando um animal desidratado encontra uma fonte de água durante uma busca por um outro animal do qual ele vai se alimentar. Somente a visão da água já pode servir como um estímulo de incentivo para aquele indivíduo, o que vai fazer com que haja um deslocamento do equilíbrio entre fome e sede, e levando o animal a interromper a sua busca pelo alimento para poder beber, se hidratar. Assim, é importante a gente mencionar também que existe uma retroalimentação positiva entre os estímulos de incentivo e os estados emocionais, motivacionais. Logo, quanto mais se interage com o estímulo, mais forte é o estado emocional e motivacional daquele indivíduo. Ou seja, quanto mais chamativo aquele estímulo é, maior vai ser a motivação para o início do desencadeamento daquela ação. Assim, nós temos 6 tipos básicos de motivação: o incentivo, o medo, a conquista, o crescimento, o poder e o social. E é importante salientar também que as necessidades humanas são inclassificáveis, porque o homem é capaz de precisar de tudo, inclusive do que existe apenas na sua própria imaginação. Nós temos uma hierarquia das fontes de motivação. Os processos que energizam e direcionam o comportamento de um indivíduo emanam tanto das forças do indivíduo como do seu ambiente. Os motivos são as experiências internas, ou seja, necessidades, cognições e emoções, que energizam as tendências do indivíduo de se aproximar ou se afastar. Os eventos externos são incentivos ambientais que atraem ou repelem o indivíduo em relação a um curso particular de ação. Um motivo interno é uma condição interna ao organismo que energiza e direciona o indivíduo que o compele a um determinado comportamento. Podem ser classificados como necessidades, cognições e emoções, como vocês podem ver nesse diagrama. As necessidades são condições internas ao corpo e indispensáveis à manutenção da vida, do equilíbrio da homeostase, do bem-estar do indivíduo e do pleno desenvolvimento do mesmo. Como exemplo, a gente pode citar a fome, a sede e o sono, que são indispensáveis à vida e básicos. As necessidades, por sua vez, podem ser divididas em fisiológicas, psicológicas e sociais. As fisiológicas são fundamentais para a manutenção da vida do organismo. Caso não sejam saciadas, os tecidos do corpo começam a sofrer um certo dano e o organismo pode ir a óbito. Com relação às necessidades psicológicas, o foco é a qualidade de vida e o pleno desenvolvimento daquele indivíduo. Como exemplo, podem ser citadas as necessidades de competência, autonomia e relacionamento interpessoal. Já as necessidades sociais, se não trabalhadas, afetam a vida social do sujeito, pois este passa a ser menos interativo com os indivíduos que o cercam. A motivação pode ser classificada em intrínseca e extrínseca. A motivação intrínseca é aquela que não depende de nenhum fator externo, apenas do desejo e da vontade do indivíduo. E o próprio comportamento é o que vai mover o indivíduo a exercer determinada ação. Por exemplo, a gente tem as necessidades de sucesso, de autorrealização, tanto profissional como pessoal, sensação de pertencimento a um determinado grupo social, dentre outros aspectos. Já a motivação extrínseca vai ser aquela que vem de fora, que vai advir de alguém ou de algo que impulsione, que gere essa motivação. O comportamento motivado por reforços externos não vai guardar nenhum tipo de interesse pessoal puro, mas sim interesse por uma recompensa externa que é associada ao comportamento. O termo está muito vinculado ao ambiente, às situações e aos fatores externos, como, por exemplo, o salário, a promoção, o reconhecimento das pessoas, etc. Então, por exemplo, quando você está no seu trabalho, você é promovido,
para um cargo superior, aquilo te impulsiona, te motiva a trabalhar cada vez mais, com mais vontade. O salário, quando você recebe um aumento de salário, isso tudo impulsiona, é um fator extrínseco que vai impulsionar aquele indivíduo, compeli-lo a querer mais e mais sempre. Buscar sempre o melhor e ficar cada vez mais motivado a trabalhar. A motivação também tem um importante papel para que a gente possa exercer, né, a nossa memória e o nosso aprendizado. A motivação, o interesse em lembrar certas situações, certos aspectos, até mesmo certas pessoas, tem implicações importantes para os sistemas subjacentes à memória. Embora alguns possam alardear as capacidades mnemônicas de um indivíduo específico, a capacidade humana de lembrar as coisas que nos interessam profundamente, sejam estatísticas de futebol, enredos de telenovelas, imagens de alimentos apetitosos, detalhes de estruturas do encéfalo, dentre outros aspectos, são bastante contundentes. Então fizeram um experimento em que deixaram alguns indivíduos por algumas horas sem se alimentar, em jejum, e apresentaram fotografias de alimentos que eles já haviam visto, essas fotografias e fotografias novas, para ver a capacidade deles discriminarem essas fotografias. O resultado foi que os indivíduos foram capazes de reconhecer os alimentos pelos quais eles tinham interesse, os quais eles gostavam, e não reconheceram aqueles alimentos que eles não tinham interesse, o que comprovou a importância da motivação e a memória e o aprendizado também, né, dessas novas fotografias, desses novos alimentos. E como isso está muito relacionado com a vontade do indivíduo, com o interesse do indivíduo em lembrar de certos aspectos, no caso de certos alimentos. Em relação à regulação a longo prazo do comportamento alimentar, nós temos neurônios que estimulam o comportamento alimentar localizados no hipotálamo lateral. Por esse motivo, o hipotálamo lateral passou a ser conhecido como centro da fome. A ingestão de alimento também é estimulada quando os neurônios do hipotálamo detectam uma queda nos níveis do hormônio liberado pelos adipócitos, que seria a leptina. Nós vamos falar um pouquinho mais dela posteriormente. Essas células hipotalâmicas estão concentradas na zona periventricular. E os neurônios do comportamento alimentar, como nós abordamos, estão no hipotálamo lateral, que é o nosso centro da fome. Já os neurônios que inibem o comportamento alimentar estão localizados no hipotálamo ventromedial. Por esse motivo, essa região hipotalâmica foi denominada centro da saciedade. Ademais, é importante nós abordarmos a hipótese lipostática do Gordon-Kennedy, em que o sistema nervoso monitora a quantidade de gordura corporal e atua no sentido de defender as reservas energéticas contra quaisquer perturbações. Somente para ilustrar, nós teremos alguns sinais de saciedade principais, que são a distensão gástrica, a colecistoquinina, que vai ser liberada pelo intestino, que é um peptídeo intestinal e que vai ter ação sobre os neurônios sensitivos vagais, que vai atuar de forma sinérgica com a distensão gástrica e o aumento da insulina e da glicemia. Assim, o indivíduo vai ser instigado a parar de se alimentar. E durante o período pós-absortivo, que é o jejum, os sinais de saciedade vagarosamente se dissipam, até que o estímulo para comer novamente se sobressai. A estimulação elétrica do hipotálamo lateral desencadeia o comportamento alimentar. Em parte, a ingestão de alimento resulta da ativação de neurônios orexígenos da área hipotalâmica lateral. Falando agora do eixo cérebro-tecido adiposo, os adipócitos vão liberar um hormônio importantíssimo chamado leptina, em que níveis altos de leptina circulante ativam receptores localizados em neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Esses neurônios são ricos em neuropeptídeos, tais como o alfa-MSH e o alfa-CART. Ativam a secreção de TSH e ACTH e inibem o comportamento alimentar. Níveis baixos de leptina circulante ativam neurônios contendo NPY e o AGRP, e são considerados orexígenos. Inibem a secreção de TSH e ACTH e promovem a ativação parasimpática do sistema nervoso vegetativo.
e estimulam o comportamento alimentar, contrariamente aos níveis altos de leptina circulante. E também temos o MCH, que também é um neuropeptídeo orexígeno, que vai estar a ser liberado, né, na presença de baixos níveis de leptina circulante. Já os sinais de regulação a curto prazo do comportamento alimentar vão estar relacionados aos sinais de saciedade, que são a distensão gástrica, a liberação de colecistoquinina, que é aquele peptídeo intestinal, que eu abordei há pouco tempo, e também o aumento da insulina e da glicemia circulante, que vão ocorrer enquanto nós comemos, e a digestão vai ser iniciada, que é o período prandial. Assim, no período pós-prandial, né, que é o período pós-absortivo, é o período que nós vamos estar em jejum, vai ter uma diminuição dos estímulos de saciedade. Paulatinamente, esses sinais de saciedade vão se dissipando até que nós sejamos motivados novamente à ingestão alimentar por meio da estimulação elétrica dos neurônios orexígenos do hipotálamo lateral. E esses processos, como nós falamos anteriormente, também têm relação com os níveis circulantes de leptina. A estimulação elétrica do hipotálamo lateral para incentivar o comportamento alimentar também ativa os axônios dopaminérgicos do sistema dopaminérgico mesocorticolímbico. A liberação de dopamina da via mesolímbica no núcleo accumbens regula a saliência de incentivo, isto é, motivação e desejo, recompensando estímulos e facilitando o aprendizado da função motora de reforço e recompensa. Também pode desempenhar um papel importante na percepção subjetiva de prazer. Esse sistema é associado à sensação de prazer hedônio, por meio de projeções que partem da via dopaminérgica da área tegmentar ventral para a área prosencefálica basal, como nós podemos ver aqui nessa imagem. A área tegmentar ventral partindo projeções para a área prosencefálica basal. Então, é uma via ascendente. Nesse sentido da dopamina, também é importante nós salientarmos que a desregulação da via mesolímbica e dos neurônios de saída no núcleo accumbens desempenha um papel significativo no desenvolvimento e na manutenção de uma dependência química. Nesse sentido, a cocaína principalmente vai agir nesse sistema, motivando o comportamento de busca pela droga no sentido de alcançar o prazer, que reforça o sistema de recompensa. Seu sítio-chave de ação é o núcleo accumbens, que é um dos principais alvos dos axônios dopaminérgicos ascendentes no prosencéfalo. E a cocaína também é capaz de prolongar as ações da dopamina nos seus receptores. Haja vista, portanto, que isso pode causar um grau muito elevado de dependência química nesses indivíduos. Por fim, vamos abordar agora um pouco sobre a serotonina e a alimentação e o humor. Medidas de serotonina no hipotálamo revelam que os seus níveis estão mais baixos durante o período pós-prandial, durante o período de antecipação à chegada do alimento, que corresponde à fase cefálica, os níveis estão bastante aumentados, e durante a refeição nós temos o pico de serotonina, especialmente no que concerne a respostas aos carboidratos. Esse pico de serotonina durante a refeição vai gerar uma sensação de prazer, de humor do indivíduo enquanto come. É aquela sensação que todos nós temos quando comemos chocolate ou algum alimento que mais nos agrade. Em relação à disfunção, os distúrbios associados à serotonina, nós temos os transtornos alimentares, que vão incluir a anorexia nervosa, que vai abarcar altas taxas de serotonina, que vai corresponder à manutenção voluntária do peso corporal em um nível alimentar anormalmente baixo, enquanto que a bulimia nervosa é caracterizada por sucessivos episódios de voracidade alimentar, aos quais frequentemente seguem-se episódios de vômito forçado compensatório, ou seja, vai ter uma baixa serotonina, o que vai diminuir a saciedade desse indivíduo. Com isso, vai instigar o indivíduo a motivá-lo, mais ainda pela busca pelo alimento. E isso vai se tornando um ciclo vicioso
até que o indivíduo recorra a esses vômitos forçados para poder compensar. Por fim, é importante salientar que baixos níveis de serotonina estão muito relacionados à diminuição da saciedade e também a estados depressivos. Essas são minhas referências. Muito obrigado a todos pela atenção.